hemangioma. Hemangioma, eu achava que era só aquelas manchas que apareciam nas crianças, mas não é isso, né? Então, o hemangioma, ele é um tumor vascular de crianças, mais comum, que é a marca de nascença mais comum que a gente encontra nas crianças. Então, realmente é mais comum nas crianças? É, comum nas crianças, que pode ser no nascimento ou pode surgir depois do nascimento dela. Mas quando você fala um tumor, dá a impressão, tem alguma coisa a ver com um possível desenvolvimento de um câncer de pele ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Não é um tumor maligno, é um tumor benigno que não tem, pode ter complicações, mas não virar um câncer e agravar, provocar a morte, nem outros problemas em si. As complicações dele que podem não ser interessantes e aí terem que ser cuidados, ter uns cuidados mais específicos, né? E, doutora, a maioria das crianças nasce com esse problema por algum motivo genético, algum comportamento ou uma má alimentação da mãe ou não necessariamente? Então, 1 a 3% das crianças, elas nascem com esse tumor e 10% das crianças, de geral, apresentam esse tumor com até 1 ano de vida. Tá. Ela costuma acontecer mais em prematuros, mais em mulher, por alterações na formação dos vasos da pele. Mas ainda não se sabe ao certo por que ela aparece numa criança e não aparece na outra. Alguns estudos relatam que tem alguma herança autossômica da família, alguém na família teve, um pai, um irmão, mas nada ainda de fato concluído, né? E doutora, então quando nós vemos essas manchas em adultos, é outro tipo de mancha? Quando a gente vê aquela mancha vermelha, porque às vezes aparece nas pessoas, a gente vê principalmente no pescoço, nessa região, ou numa parte do braço, essas manchas mais vermelhas em adulto. Daí não tem nada a ver com esse tipo de doença. Então, normalmente pode ser, mas daí pode ser a mancha vinho do Porto, que aparece na lateral, sempre de um lado do rosto ou de um lado do pescoço. Pode ser a mancha salmão, que é muito frequente também em adultos, que ela não regride, que fica localizado principalmente na região occipital, na nuca. Muita gente já deve ter percebido num amigo, num colega, você tem uma manchinha aqui na nuca. Pode ser a mancha salmão, que não deixa de ser uma alteração vascular, que está toda relacionada com o hemangioma, né? E aparece do nada, doutora? Não, normalmente ela também nasceu com essa lesão. Na relação da mancha vinho do Porto, que é uma mais violácea, na lateral do rosto. E a mancha salmão, que pode ser também na região dos olhos, na região da boca ou da nuca. Aí elas ficam durante mais tempo e elas não aparecem do nada, elas já nascem com essa lesão, diferente das crianças do hemangioma. Pode ser imperceptível durante a infância e uma hora ela, vamos dizer assim, ela aparece até de uma maneira grande, né? Isso, a mancha vinho do Porto, ela pode se destacar depois de um tempo, né, principalmente. Ou não regredir, né, não sumir, como é diferente no caso do hemangioma. O hemangioma, ele pode regredir depois de um tempo. Normalmente, até o 3º, 6º mês de vida, ele ainda vai estar em fase de proliferação, ele vai estar aumentando. Do 6º ao 9º mês de vida, ele já para. Com 1 ano a 1 ano e meio, começa a regredir. Em algumas crianças, não em todas. Daí, quando, vamos supor, passa 1 ano e meio e não regride, daí a pessoa tem que começar a fazer um tratamento para tentar diminuir essas manchas ou não tem tratamento? Então, na realidade, ele vai ter a regressão até o 9º mês de vida. Passou disso, já 9º mês de vida não, desculpa, no 9º ano de vida. Então, mas tem que esperar tentar regredir naturalmente ou os dermatologistas receitam algum remédio para que isso aconteça, para agilizar isso? Então, existem remédios que fazem com que essa lesão regrida, existem laser, pomadas, medicações, é uma ampla variedade e também tem a cirurgia. Mas a cirurgia é mais indicada depois de 1 ano de vida, quando ele pode causar algum tipo de complicação na criança. Mas como é que uma cirurgia é feita para tirar uma mancha? Aí ela é uma cirurgia plástica, por isso que não é feita antes do primeiro ano de vida. É como se repuxasse mesmo a pele e tirasse aquela parte? Para retirar, mas normalmente ela é realizada quando o hemangioma está obstruindo alguma parte do corpo que pode ser prejudicial à criança. Por exemplo, tem um hemangioma na região dos olhos, ele está crescendo nessa fase dos 3, 6 meses, até 1 ano, e está prejudicando a visão da criança. Então é importante estar sendo retirado. E essas manchas, elas são em alto relevo? Existem ou as manchas. Assim, normal, é só uma
como se fosse uma pintura na pele? Então, existem 3 tipos na realidade, que são as superficiais, que são como se fosse uma pintura, que é aqueles vasinhos vermelhinhos, que podem ser principalmente no rosto, no pescoço, ou pode ser as elevadas, que aí são um tom mais azulado, mais alta, com uma alteração na formação delas. Ou ser mista, ter as duas, que Agora, é a externa e a interna. Mas, por exemplo, aquela que é lisa, que parece uma pintura, ela pode se transformar numa autorrelevo? Ela pode se transformar, assim como ela pode ter a regressão dela, né? Pode diminuir, mas o mais comum é a regressão dela, ela diminuir a estaca zero, trazendo alguma sequela ou não para a criança depois do período que eu falei, que é mais ou menos 9 ano. anos, 90% com 9 anos não terão mais a lesão. 50% ela já vai estar regredida. E, doutora, a pessoa que é adulta, que tem esse tipo de mancha, também pode fazer a cirurgia plástica? Principalmente nesse caso que você falou da mancha do vinho, que parece que fica diferente demais de um lado do outro do rosto, né? Então, acho que esteticamente as pessoas se incomodam. Pelo que eu entendi, não faz mal para a saúde, né? Não pode causar um problema maior, mas incomoda. Né, Mari? Então, no caso da mancha vinho do Porto, 10% dessas pessoas que têm essa lesão, elas apresentam complicações, que pode ser neurológica, pode ser vascular ou pode ser oftalmológica. O glaucoma, por exemplo. Então, nesse caso, a tendência maior a tratamento é mais importante. Aí é importante fazer uma cirurgia ou fazer laser ou as medicações para regredir o quanto antes essa lesão, para não apresentar essas consequências, né? Doutora, por exemplo, no caso do vitiligo, que é o oposto, né, na verdade, que as manchas são brancas, você que está em casa, nós já falamos sobre vitiligo aqui, e a gente percebe, até um especialista falou na época, que muitas vezes a pessoa que é acometida por vitiligo, ela tem sérios problemas emocionais, ou passou por um problema muito sério, uma perda muito grande, algo que emocionalmente desestruturou. Essa mancha vermelha também pode ser causada por razões emocionais também, um distúrbio emocional, algo assim ou não? Não, não pode ser causada por distúrbios emocionais. Normalmente ela é causada pela má formação dos vasos ou alguma herança genética mesmo. É isso que está em estudo e são essas as hipóteses. Não tem relação com o emocional, não vai fazer com que ela aumente ou diminua. A única parte emocional que altera é o que você relatou em relação à estética, que né? Incomoda, né? Claro, que chama atenção demais, todo mundo pergunta, como vitiligo, como psoríase, né, doutora? Isso. Que as pessoas se sentem incomodadas e buscam ajuda, né? E Mari, quando é que a gente tem que buscar ajuda? Porque criança, você já falou que os pais vão observando e se houver uma dificuldade, o próprio pediatra já vai orientando, né? Mas o adulto, que de repente aparece uma manchinha, porque eu imagino que também não aparece de uma vez uma mancha enorme, né? Aparece uma manchinha pequena no rosto, aqui, quando aparece algo que a gente não tem, é hora de buscar um médico? Sim, é hora de buscar o médico para ele poder analisar a pinta, analisar essa lesão, mesmo criança. Eu acho que é uma mangioma, não vou levar no pediatra. Não, leva no pediatra. Existem raros casos, mas existem casos de melanoma, que é um câncer grave de pele, em crianças abaixo de 5 anos. Então é importante, qualquer lesão diferente, ir no médico, estar acompanhando, estar vendo se a lesão está aumentando, se ela está regredindo, o que está acontecendo. O acompanhamento é fundamental. Olha, então, o que nós sempre falamos para você também serve num caso como esse. Mesmo que você ache que você já teve outros filhos e o filho teve a manchinha e a manchinha foi desaparecendo, preste atenção, pergunte, mostre, muitas vezes, é quase que imperceptível, mas você que é mãe já está percebendo, mostre ao pediatra para que se houver um problema maior, muitas vezes faz uma análise, né, doutora? Já dá para perceber, por uma análise dá para saber se é essa mancha, ou se é um outro tipo de mancha, ou até um possível câncer de pele, alguma coisa assim? Sim, essas lesões que são visíveis a gente consegue visualizar pelo dermatoscópio, que é um aparelho médico do dermatologista, onde a gente consegue ver as alterações dessa lesão, se ela tem uma alteração vascular, se ela tem um indício de câncer ou não, de alguma alteração grave ou não. Identifica o tipo de mancha, então, né, Mari? Sim, ela consegue identificar se é um hemangioma, se é um melanoma, se é uma mancha vinho do Porto, o que é essa lesão. E aí, ir para o tratamento correto. Que tudo, graças a Deus, é tratável, né, Mari? Ainda mais no comecinho, né? Sim, quando está no início, a gente consegue tratar, consegue acompanhar sem riscos maiores para a criança e tranquilizando a mãe também, né? E ficar naquela expectativa do que pode ser, o que pode não ser, o que vai acontecer.
Mari, obrigada demais. A doutora Mariana trouxe orientações pra gente e eu quero falar pra você entrar no Insta da Mari, porque é assim, muito legal, ela tem muitas orientações no Dermatologia Dicas, tá aí, a Renata já colocou na tela pra você, e lá no Insta tem os telefones pra você marcar a tua consulta, pra você passar por uma avaliação, porque às vezes você fica aí com isso na tua cabeça, a mancha vai crescendo e uma coisa que às vezes é tão fácil pra resolver, ainda mais logo no início, você fica perdendo tempo aí com medo de ser alguma coisa mais grave, porque como a doutora falou, hoje com um índice tão grande de câncer de pele, até muitas vezes por falta de proteção, nós acabamos gerando uma sensação de medo sem saber o que é. Então entra lá no Dermatologia Dicas para você saber os telefones da doutora Mari e para você marcar a tua consulta. Obrigada, viu, doutora? Volta sempre para dar orientações para a gente.